E aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 68, a melhor estratégia de investimentos. Hoje, nessa aula, na aula 68, você vai aprender o melhor caminho para o seu dinheiro, a maneira mais segura e lucrativa de realizar os seus investimentos. Já se prepara, se organiza e se ajeita na cadeira onde você estiver. Pegue lápis e papel, porque além de eu estar animado, você vai receber uma pancada de conteúdo. Essa vai ser uma aula muito completa. Estruturei tudo, todo o roteiro. Enfim, você vai receber muito conteúdo aqui. Mais uma quarta-feira, eu te dou a minha palavra. Esse é meu compromisso com você. Então, já manda aqui no chat. Quem tá animado comigo? Manda aqui. Eu tô animado. Eu tô animado. Quero saber quem tá animado para essa aula 68. E escaladores, né, essa aula é para quem está começando a investir e se sente perdido, né, não sabe qual caminho seguir, chegou até a comprar aqueles primeiros ativos, mas no próximo aporte. E agora, vou fazer o quê? Não faz a mínima ideia. É também para quem quer começar, mas não faz a mínima ideia de qual caminho seguir, qual decisão tomar, como realizar o primeiro investimento, o que eu compro primeiro, fundo imobiliário, ações, enfim. A pessoa está perdida, sente medo de perder dinheiro. Aquela pessoa que quer investir, até ouviu falar que a Bolsa de Valores traz grandes oportunidades, sim, mas ainda não sabe qual rumo tomar. Então, se você é uma dessas pessoas e até mesmo se você está investindo, até entendeu já já está seguindo uma linha de raciocínio, mas quer aumentar a sua rentabilidade, ou seja, não está satisfeito com os seus resultados. O que está faltando para você é estratégia. Então assiste essa aula até o final, porque hoje você vai aprender a melhor estratégia de investimentos para os seus investimentos, né? Para você ter os melhores retornos possíveis. Então, escalador ou escaladora, mande um boa noite, você que está chegando aí agora, muitíssimo boa noite, que seja uma ótima quarta-feira para todos nós, um ótimo resto de quarta-feira para todos nós. Se você está assistindo pela primeira vez, manda no chat manda um eu aí para eu saber que você está assistindo pela primeira vez. E muito prazer, eu sou o Léo do Escalando a Vida. Toda quarta-feira, às 19h30, temos um encontro marcado aqui para falar muito de investimento. Se você está assistindo pela primeira vez, eu espero, além de te ajudar desde esse início, que você esteja aqui toda quarta para eu contribuir com você cada vez mais. Essa é a nossa escalada. E para você que já acompanha as aulas, você sabe que vai vir uma enxurrada de conteúdo, uma pancada. E hoje especificamente, porque eu estou animado. Então, já faz o seguinte, já deixa seu like na aula, clica ali na setinha e compartilhe com os amigos também. Quanto mais gente chegar nessa aula, melhor vai ser, mais rica ela será, mais gente aprendendo, mais desenvolvendo, enfim, compartilhe com os amigos. E você que não está inscrito no canal ainda, você está perdendo a chance de ser avisado sempre que novos conteúdos estão disponíveis. Então se inscreve no canal também, que toda semana estou fazendo análise de uma ação nova, hein? Fique ligado aí, dessa semana foi a Taesa. Então toda semana tem vídeo de análise de ação, tá? Eu sei que vocês gostam disso. Segunda-feira teve. E aí, aviso dado, vamos para o que interessa. Escalador ou escaladora, vou mudar minha tela aqui para a gente já começar, porque é o seguinte, eu digo, mordi a boca aqui agora, no meio da aula, né? Mordi a boca, enfim, vamos lá. Eu digo que tem 3 principais estratégias para você seguir na hora de investir. E a gente vai entender cada uma delas e por que a última opção é o melhor caminho e como que isso vai agregar para você, quais as vantagens você tem de seguir esse tipo de estratégia, tá? Pelo menos no meu ponto de vista é o melhor caminho para seguir. Mas o mais importante nesse contexto inicial, entenda estratégia de investimento como você entrar na bolsa sabendo o que você está fazendo. E eu não estou dizendo de você ser um expert no assunto e saber tudo detalhado e saber os nomes decorados. Não, isso pode vir com a prática, com o tempo. E decorar também, você não precisa decorar nada. O que você precisa é
entender o que você está fazendo lá dentro. Entender no sentido de qual a responsabilidade de cada tipo de ativo na sua carteira. O que cada ativo representa, o que cada ação faz, né? Aquela ação é parte de qual empresa, o que de fato aquela empresa faz. Então, e por que que você vai seguir um modelo de estratégia e não outro? A gente vai ver isso detalhado aqui hoje. Então aproveitem, qualquer dúvida pode mandar no chat para a gente aproveitar muito esse momento aqui, né? Isso é uma aula extremamente proveitosa. Agora eu vou compartilhar a tela para a gente alterar. Já mudei a tela aqui para a gente começar e é o seguinte, como eu disse, são 3 principais estratégias de investimento. E a primeira, indo direto ao ponto, porque nessa primeira a gente não precisa enrolar em nada, eu digo que é a estratégia cassino. O que eu quero dizer com estratégia cassino? Quando, vou até alterar aqui, ó, quando não tem estratégia. Sabe aquela pessoa que chegou, ouviu falar que bolsa é bom, dá dinheiro fácil, é só ir lá e comprar uns ativos e que vai enriquecer rápido, e aí vai lá, ouve meia dúzia de vídeos e entra na bolsa, pega um videozinho, entende como que compra na corretora, vai lá e compra as primeiras ações e torce para dar certo. E pede para que, se Deus quiser, a ação vai subir, sabe? Esses dias eu vi um meme que era falando isso, o cara comprou ações sem saber nada como se tratava nada, e aí fala, se Deus quiser vai subir. Aí o meme é Deus olhando de cima, falando, não quero não. E por quê? Quando você olha assim, quando você faz assim, eu fiz até uma brincadeira aqui na estratégia cassino, porque é o que a maioria das pessoas que entram na bolsa segue, e é por isso que a maioria perde dinheiro e depois fala que bolsa não funciona, que bolsa é arriscado demais. Tudo que você faz sem estratégia na sua vida é arriscado. Tudo. Então na bolsa não vai ser diferente. Não é culpa da bolsa, é culpa de quem está fazendo sem estratégia. E aí é aquela pessoa que vai lá e vai comprar um monte de ativo picado. Às vezes a pessoa está com R$500 investidos e 20 ativos na carteira. Nada tem senso nenhum. Nada faz sentido ali. A pessoa não sabe investir em ações, a pessoa não sabe nem de qual empresa é cada ação. Foi lá e comprou e quer que dá certo. O que eu preciso te falar é que nesse caso a chance de dar errado é muito grande, tá? É quase garantido. E aí, por isso, essa é a primeira. Mas aqui é até num tom de brincadeira, que é muito mais para te alertar o que não fazer. Tão importante quanto saber o que fazer é o que não fazer. Então, muitas vezes alguém chega para mim e comenta, mas eu já ouvi que tal amigo perdeu dinheiro. Tudo bem, eu acredito que a pessoa perdeu dinheiro. O que eu duvido é que ela aprendeu a investir e foi lá e perdeu. Aí que está o ponto. Então tem uma diferença muito grande nesses dois cenários. E por isso você precisa se blindar dessa primeira. Essa primeira não é a que tem alguma vantagem. A única vantagem dela é que você não estudou nada, mas também não vai ganhar nada. E por isso você tem que fugir da estratégia cassino. Aqui entra um detalhe muito importante. Vou até contar para vocês uma situação particular minha. Eu já contei isso em algumas outras aulas. Quando eu comecei na estratégia cassino. Eu ouvi falar de bolsa e aí falei, eu consigo entrar. Abri conta na corretora, na época eu fazia pela Rico e aí cheguei lá, comprei algumas ações. Eu comprei uma ação e um título público. Eu não fazia a mínima ideia do que era cada um direito. Eu só sabia que um era renda fixa e o outro era renda variável. E a primeira ação que eu comprei, ela subiu, ela teve uma boa valorização. A partir dali eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo e falei, esse negócio aqui eu domino, é fácil, como que as pessoas não sabem disso? E fui seguindo. E aí quando você ganha dinheiro em algo, o que você faz? Você coloca mais, até o momento que eu perdi. Por quê? Porque eu era apenas um idiota motivado. Aquilo que você está motivado, sem estratégia, sem fazer ideia do que você está fazendo, no final você vai perder, mais cedo, mais tarde vai perder. E o que você precisa é se blindar. A vantagem é que todos vocês estão assistindo essa aula já mostraram que estão dispostos a estudar e aprender e começar do jeito certo. Então, essa estratégia aqui, esse tipo, vocês não precisam se preocupar. Tá? Deixa eu arrumar aqui de vermelho. Pronto. Agora a gente vai de fato para as estratégias que existem na Bolsa de Valores, as duas principais.
É claro que tudo tem ramificação, mas são as principais. E a estratégia 2 é a análise técnica, que também pode ser chamada de análise gráfica. Tem alguns educadores financeiros, alguns consultores, estudiosos que falam que elas são diferentes e dão alguns motivos para isso. Mas a verdade é que a análise técnica envolve a análise gráfica, tá? Então, para facilitar o seu entendimento, entenda como uma coisa só. Análise técnica. O que envolve a análise técnica? E é aqui que muita gente assimila que investir na bolsa é ficar acompanhando aquele monte de gráfico complexo, que você não entende nada como que funciona o gráfico, é ficar pensando cada minuto como que está o preço da ação, porque essa análise é baseada em tendência de preço, de maneira resumida, tá? Olhar para um gráfico do preço da ação e entender se aquele gráfico tem maior expectativa de subir ou de cair. Então, aqui, olha, análise gráfica. Deixa eu mudar essa cor. Análise gráfica. Olha a moto. Qualquer hora tem que passar uma moto, né? Senão não tem aula direito. Quero saber quando eu tiver que eu mudar daqui como que vai ser sem o barulho de moto. Vocês vão sentir saudade. Mentira, eu sei que é impossível sentir saudade desse barulho incomodando a aula. Mas tá acabando, escaladores. Em breve vem novidade aí. Análise técnica. Avaliar a tendência do preço da ação através dos gráficos. Avaliar a tendência do preço da ação através dos gráficos, usada principalmente para investimentos no curto prazo e day trade. Day trade, para quem não sabe, é compra e venda de ações no mesmo dia, tá? É uma forma de investir comprando e vendendo no mesmo dia. E aí, o que eu tenho para falar dessa análise técnica, tá? Existem, e isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, existem sim algumas pessoas que ganham dinheiro com análise técnica. Só que essas pessoas, só que é um número muito pequeno comparado com quem de fato está investindo baseado em gráfico. A maioria das pessoas, tanto que no caso do day trade, né, que é a forma de comprar e vender todo dia, tem estudos que mostram que mais de 95% das pessoas que investem dessa maneira perdem dinheiro. E eu sei que algumas pessoas são capazes de ganhar, só que você tem que entender o estilo de vida que essas pessoas, essas poucas que ganham, têm e o estilo de vida que você vai ter. E é por isso até que a última estratégia é a melhor disparada de todas. E eu vou detalhar ela. Porque esse tipo aqui, para a maioria das pessoas, ele não é nem prático no dia a dia. Porque quando você pensa em análise técnica, em ficar acompanhando o gráfico, primeira coisa, você tem que ter tempo disponível para ficar acompanhando o gráfico. Se o preço importa, o preço mudar 10 centavos de agora para daqui 20 minutos, você tem que estar atento a isso para ficar decidindo se compra ou vende uma ação. Essa estratégia é baseada nisso. E aí, para a maioria das pessoas, imagina você estar lá no trabalho, no seu trabalho, naquilo que te gera renda mensal, sua renda ativa. E aí você, começa a olhar para o seu celular toda hora. Você esquece o foco no seu trabalho e fica preocupado, a ação vai cair, eu achei que ela ia subir. E aí você se preocupa com o preço e olha a bagunça que isso fez. Isso tirou o seu foco, que é da sua principal renda, que é a renda que vem do seu trabalho. A renda que vem do seu trabalho, você poupa parte dessa renda fazendo uma boa gestão e investe para potencializar. Só que o seu trabalho, a sua profissão não é investimento. Viver de investimento. Investimento potencializa. A não ser que você é uma pessoa que decidiu que a sua profissão vai ser o mercado financeiro. Aí é uma outra história, tá? Aí você vai gastar a maior parte do seu tempo falando de investimento. Mas eu sei que aqui, no ambiente Escalando a Vida, quem vive disso, quem trabalha com isso o tempo todo, sou eu. E olha que eu nem gosto da análise técnica, tá? Eu praticamente não uso para nada. No final até falo de alguns momentos que eu utilizo para complementar, mas eu praticamente não uso.
tá? E aí, mas o grande ponto dessa estratégia, as desvantagens são o tempo que você tem que gastar no dia a dia, que para a maioria das pessoas se torna inviável, e é por isso que as pessoas acham que precisa de muito tempo para investir. É só quando você usa esse tipo de análise. O segundo, controle emocional, é muito importante, até mais importante do que no restante, tá? Eu diria que em todas as estratégias principais você precisa de controle emocional, sim, mas nessa aqui mais, porque você vai ficar dependente daquelas oscilações pequenas e aí você fica focado no curto prazo, e o curto prazo tem muitas oscilações. E terceiro, né, muitas das operações, como o próprio day trade, tem custos na operação que você pode evitar em outros tipos de estratégia. Então, esses custos também são desvantagens. E aí, por isso, tá, que essa estratégia até tem algumas pessoas que ganham dinheiro, mas a maioria, além de perder, ela não é viável para a maioria das pessoas, porque a maioria não vai trabalhar com isso, tá? Então, a análise técnica é assim que funciona. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Deixa eu beber uma água aqui para a gente ir para a terceira, que é de fato a melhor estratégia de investimentos para a maioria dos investidores. E é a que eu sigo. Quero saber até agora, escalador e escaladora, tá hashtag escalou ou hashtag merda? Tá claro até agora? Estão entendendo? E aqui, né, a gente já quebrou alguns pontos que faz com que a maioria das pessoas não comecem a investir, que é aquele medo de ter que gastar muito tempo com o investimento, que vai ser complexo demais, tem que ficar acompanhando aqueles gráficos malucos, e não tem nada disso. Apenas a pessoa ouviu muitas informações e não entendeu que tem diferentes estratégias, diferentes modos de seguir, tá? E agora a gente vai de fato... Opa! Pronto. Para a terceira estratégia. E a terceira estratégia é análise fundamentalista. A gente não vai parar por aqui. A melhor estratégia não é baseada só em análise fundamentalista. Eu vou explicar detalhadamente, tá? É um complemento de planos, vamos dizer assim, de projetos, de estratégias mesmo, tá? A melhor estratégia é um complemento de outras estratégias. E a análise fundamentalista, a base é... Opa! Peraí. A análise fundamentalista é você avaliar os resultados das empresas, ou seja, os fundamentos. E por isso o nome análise fundamentalista. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, ficar mais organizado. Pronto. Oh, meu Deus. Aí. Ou seja, você vai avaliar a empresa de fato. Isso significa entender o que a empresa faz. Você vai estudar a empresa. E calma, de início parece que é muita coisa, mas com o tempo você pega a prática e se torna algo que se torna mais rápido para você, mais eficaz. Até porque uma empresa que você avaliou hoje, amanhã você não precisa avaliar ela de novo. E a história dela você estuda uma vez, você entende o que ela faz, o principal, e depois a cada 3 meses que você vai voltar para ver as principais mudanças, que eu já vou explicar os motivos disso. Então isso vai facilitando para você. Com o tempo você vai acompanhar detalhes e vai se atualizar. Você não precisa ficar olhando para isso todo dia. Aqui no caso da análise fundamentalista é indicada para investimentos de médio e principalmente longo prazo. Por quê? Porque você vai ter a visão e a ideia, a filosofia de verdadeiro sócio. Você vai entender o que aquela empresa faz, o setor que ela atua, os resultados que ela vem obtendo, o nível de crescimento, e depois de tudo isso vai entender, faz sentido eu ser sócio dessa empresa, eu investir nas ações dessa empresa? Faz. Aí você vai investir para aguentar, segurar com ela por muito tempo, momentos ruins e momentos excelentes, para ganhar com valorização e dividendos. Então ela vai ficar ali na sua carteira. Eu tenho ações que eu carrego, sei lá, há 3 anos já, 4 anos,
que para mim, como eu não sou um investidor ainda de décadas, é muito tempo, é mais da metade do meu período investindo, até porque os 2 primeiros anos eu não tinha estratégia, então eu seguia meio solto, até por isso eu importo muito de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque para mim fez muita diferença. Na hora que eu entendi que tinha um método e eu comecei a aplicar esse método para mim, modelar o melhor caminho, ele foi funcionando e até em cima disso eu criei meus treinamentos de investimentos e meu principal treinamento, que é o método Investir para Prosperar. O método Investir para Prosperar, a base principal dele dos investimentos é a análise fundamentalista, é entender do cenário macroeconômico até chegar nos indicadores das ações e você ser capaz de comparar ações e decidir qual empresa vale a pena investir e qual não vale a pena. Então, basicamente é isso. E aqui na análise fundamentalista, né, vamos colocar aqui as vantagens. Ou melhor, né, o que você vai atuar? Primeiro, conhecer a empresa, o que ela faz. Segundo, entender os seus resultados. Terceiro, analisar sua perspectiva para o futuro, ou seja, vai ser um futuro promissor para a empresa ou não? Ela usa alguma tecnologia que está ficando obsoleta ou não? Ela sempre está inovando e cada vez está crescendo mais e abraçando maiores fatias de mercado. Essa empresa tende a continuar crescendo porque se ela tiver, eu quero ser sócio dela. Onde ela vai crescer, eu vou crescer junto porque eu tenho ações dela. Então, isso que a gente olha aqui. E por fim, avaliar preço. Mas não avaliar preço olhando para gráfico, e sim de acordo com os fundamentos e os indicadores específicos para isso, a gente vai entender se essa empresa está cara ou está barata. Eu já dei aula aqui de preço teto, calculando como a gente pode avaliar para chegar num preço limite que a gente está disposto a pagar por ação. Então, e nessa aula eu nem mostrei gráfico, tá? Então, é esse o racional que a gente segue na análise fundamentalista, para você ter visão de sócio da empresa. E aqui a gente entra no foco no longo prazo. Eu já quero detalhar esse foco no longo prazo aqui e os motivos disso. A maioria das pessoas, quando olha para isso, falar de longo prazo se torna algo até ruim. A pessoa, mas eu queria uma coisa para ontem, mas eu vou te mostrar os benefícios que você tem quando você olha para o longo prazo, principalmente com seus investimentos. Você vai ter clareza disso, tá? E não enxergar longo prazo como algo ruim, como se fosse um castigo, né? Até você colher o resultado. Longo prazo é a oportunidade de todo mundo melhorar e crescer, ainda que comece com pouco. Mas eu vou te mostrar isso na aula, tá? Vou te provar isso com informação. E um outro ponto, foge de gastar muito tempo acompanhando os investimentos. Foge de gastar muito tempo acompanhando os investimentos. Vou começar por esse aqui. Por que foge de gastar muito tempo? Vamos lá. Quando você foca nos resultados, nos fundamentos da empresa, entendendo gestão, entendendo ali as margens operacionais, os indicadores. Se vocês quiserem, eu posso até dar uma aula depois ensinando análise fundamentalista na prática, tá? Como analisar uma empresa. Faz muito tempo que eu dei uma aula sobre isso. Posso trazer ela aqui de novo, tá? Se vocês quiserem. Quem quiser, manda um joinha no chat aqui para eu saber. Mas, por que foge? As empresas na bolsa, prestem muita atenção nisso. As empresas na bolsa, elas entregam resultados trimestrais. Inclusive, a gente está na temporada de balanço. O que é isso? Ela vai fazer o fechamento dos resultados dos últimos 3 meses e vai divulgar isso para o mercado. E vai apresentar todas as informações. São relatórios, apresentações e planilhas do que melhorou, o que piorou, nível de endividamento, aí faz esse comparativo com o último trimestre, com o mesmo trimestre do ano anterior, com os anos passados, e a gente tem acesso a essas informações.
de forma resumida, para entender se a empresa está bem ou está mal. Essa é a forma mais resumida que tem. E se ela está crescendo ou não, na velocidade que a gente deseja ou não. Só que essas informações, olha isso, escalador ou escaladora, são divulgadas no mínimo a cada 3 meses. No mínimo. O que significa? Que, a não ser fatos relevantes que são muito pontuais, de agora até daqui 3 meses, depois que a empresa, supondo que a empresa entregou um resultado hoje, a única variação que vai ter de agora para daqui 3 meses é o preço, é o achismo das pessoas. E preço é uma variável que é muito fácil da gente olhar alguns indicadores e entender se está bom, se está barato, se está caro. Quem já está entendendo sobre investimento sabe disso. E aí, se é só o preço que varia, eu não preciso ficar olhando informação e preocupado com a empresa todo santo dia. Tem ação que eu olho esporadicamente, eu acompanho as ações, na verdade, mas porque eu preciso estar atualizado para os meus clientes. Hoje eu tenho uma base de clientes de consultoria de mais de 100. Eu ajudo a gerenciar e ajudei a construir mais de 3 milhões em carteiras de investimentos. Então eu preciso estar atualizado. E tem meus alunos também, dos meus treinamentos, Vivendo de Fundos Imobiliários, meu primeiro dividendo e do método Investir para Prosperar. Então eu preciso estar ali antenado para responder todo mundo. Mas, tirando isso, você que vai ali, vai estar investindo todo mês, você não precisa se preocupar. Praticamente nada muda de um mês para o outro. Como eu disse, são casos muito pontuais. E aí, por isso, essa estratégia, ela se torna tão viável para quem tá começando e não tem muito tempo. Para quem quer comprar bons ativos e não sabe aquele perrengue de torcer. Eu não quero torcer, eu quero investir meu dinheiro numa empresa que eu sei que é lucrativa, que cada vez entrega um resultado melhor. Porque eu ralo para ganhar meu dinheiro e eu acredito que você pensa da mesma maneira. Então aqui a gente reduz esses riscos e essas besteiras de ficar investindo em porcaria. E vamos investir em empresa boa, empresa lucrativa, com bons resultados, com boa gestão, com bom histórico. E tudo isso contribui para o futuro ser melhor. Aqui é o foco dessa estratégia, é isso. É isso que eu quero falar antes de focar, dar uma ressalta no longo prazo. Eu preciso falar do longo prazo com vocês, mas antes eu queria dar essa visão geral. E aí, escalador ou escaladora, eu quero saber, fez sentido até aqui? Sim ou não? Deixa eu mudar a tela. Sim ou não? Tá claro? Tá hashtag escalou? Ou não? Leão, não fez sentido nada. Deixa eu saber. Quero ver o chat aqui, enquanto eu vou beber uma água. Beleza, escaladores, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Regaça as mangas aí. Quem não curtiu a aula ainda, curte essa aula. Estou entregando um baita de um conteúdo para vocês. E agora eu quero falar do longo prazo, das oportunidades que se tem no longo prazo. As pessoas olham o longo prazo como algo ruim, como eu disse. Eu vejo como oportunidade. Eu vou te falar por que eu vejo como oportunidade. Quem me acompanha no Instagram hoje, eu não sou uma pessoa que vive luxos, ainda não. É muita coisa, esbanjo pra caramba. Não é meu estilo ainda, até porque eu tô focado na construção de patrimônio. Mas eu vim de um aporte, do meu primeiro aporte de R$230, eu venho de uma cidade pequena do sul de Minas, de uma família relativamente humilde, onde tudo era, não faltava, mas era contado. Meus pais demoraram muito para fazer, para viajar, para conhecer algum lugar, nunca saíram do país. Então assim, tudo foi contado. Quando eu quis entrar no colégio particular, eu batalhei 4 anos até conseguir a bolsa. Eu tentei na 5ª série, na 6ª, na 7ª e fui conseguir na 8ª, da 8ª para o 1º ano, tá? Então assim, foi tudo construído. As pessoas hoje veem eu ir tomar um bom café, eu passear num lugar, conhecer uma cidade, conhecer um país, e falar para ele, falar é fácil. Não, isso foi construído. E sabe por que eu gosto muito do longo prazo? Porque se não fosse o longo prazo e eu olhasse para tudo que eu queria construir, tudo que eu venho construindo e que eu comecei lá atrás, eu ia olhar e falar, cara, para mim não tem chance. Infelizmente eu não nasci rico, então não tem como eu conquistar. O longo prazo muda esse jogo. Tem pessoas que vão preferir olhar para esse discurso e falar, cara, isso é ilusão dele, bobo dele pensar assim.
eu estou sendo prova, eu olho para mim há 10 anos atrás e para mim eu sou prova de que funciona. E que é questão de tempo para eu chegar nos próximos objetivos, como viagem para Maldivas, como Porsche, como conhecer ainda mais países e tudo isso. Então, o longo prazo ele permite que mesmo aquela pessoa que começou com a vida jogando muito contra, ela possa alterar, ela possa mudar. Só que isso não vai mudar em um dia, em uma semana, em um mês. Isso é uma construção. E isso, claro, né? Eu estou falando de você conquistar aquilo que você quer dentro da ética, da moral, dos valores, princípios e leis, né? Para você não correr risco de ir preso. Então, e também, né, não deixar tudo na sorte, que é para eu ficar rico eu vou ter que depender de um jogo de Mega Sena? Não, para mim eu dependo do meu trabalho. Você, se quer jogar, pode jogar? Claro que você pode. Primeiro que o dinheiro é seu. Só que se o único plano de ficar rico que você tem é jogando na Mega Sena, as chances são muito pequenas. Garanto que são menores que a minha. Não tenho medo de falar isso. Então vamos lá. Estou falando isso, né, para você enxergar o longo prazo como oportunidade. Oportunidade de, em uma semana você pode enriquecer se você tem pouco dinheiro? As chances são quase zero. Vou falar quase zero, né? Porque pode acontecer. Em um mês, difícil. Em um ano, difícil também. Em 5, depende do que você faz. Em 10, dependendo do que você faz, a sua chance já é bem maior. E quando eu falo rico, vamos falar R$1 milhão, tá? Que não é ser rico, mas já é ser milionário. E em 15 anos, em 20 anos, com uma boa estratégia de investimentos, é muito provável mesmo a pessoa que começa com pouco. Então, entenda como oportunidade. Esse é o primeiro ponto. E depois eu quero até mostrar a oportunidade que tem quando a gente olha para o funcionamento da Bolsa de Valores. Vai facilitar muito para você. Mas aproveitando isso, eu vou até abrir uma planilha aqui, né? Sempre tem que ter planilha para a gente fazer uma projeção junto e você entender o que eu estou querendo dizer. Vou dar a tela aqui de novo. Moto passou, estamos prontos. Escalador, estou numa planilha para a gente fazer uma projeção junto. Vou colocar uma taxa de rendimento anual de 13%. Tá aqui o anual e a planilha já faz o cálculo mensal. Que aluno do método Investir para Prosperar tem essa planilha lá, tá tudo disponível, tá? Imagine que você está começando com, vamos dar um exemplo aqui, R$10.000. É um valor inicial, tá? É o capital, você foi lá e investiu. E todo mês você vai fazer um aporte de R$1.000. R$1.000 por mês. Em um ano, quanto de dinheiro você vai ter? Olha só, em um ano você acumula R$24.000. 24.000, mas você investiu 22, né? Retornaram 2. Já é um retorno, mas ainda é pouco. Que diferença fez? Fez muito pouco. Por quê? Porque investir é ruim? Não, porque o tempo é pequeno. Em lugar nenhum na sua vida você consegue retornos absurdos dentro da lei. Não espere que a sua vida vai ser resolvida com um ano de investimento. Eu não estou aqui para te iludir. Ela já melhora, mas você precisa de mais. A não ser que você já entre com muita grana. Aí, escalador, vamos olhar 5 anos. Olha, 5 anos já vai para 100 mil. E a realidade é que 100 mil também não resolve, mas já melhora a vida de muita gente. Quando a gente fala no nível Brasil, muita gente. Só que aqui, escalador, vamos olhar então para 10 anos. A gente já está falando de 267 mil. E quando eu jogo para 20 anos, eu já estou falando de 1.143.000. E vamos voltar só um pouquinho, que eu até pulei aqui. Quando eu falo de 15 anos, eu já estou falando de quase 600 mil reais, que já mudaria o futuro, a aposentadoria da maioria dos brasileiros. Isso é fato. 15 anos, quase 600 mil. Só que olha o poder do tempo. Em 15 anos são quase 600, com mais 5, porque o tempo é exponencial. Quanto mais tempo, mais ele começa a se alavancar. Você demorou 15 para quase 600. Significa que para 1.200.000, né, se fosse linear, seria mais 15, seriam 30 anos. E não, com mais 5 anos, você já bate 1.100.000. 1.100.000 investidos, hoje no Brasil, resolveria a vida da maioria dos brasileiros.
Só quem quer ter uma vida muito melhor mesmo, né, com muito mais qualidade, que vai ter que se preocupar com mais. Se não, tenho certeza que a maioria dos brasileiros, se tivesse investido gerando uma renda que 1 milhão pode gerar, ficaria de boa, sossegado, tá? Então, olha o que o tempo fez, mesmo você começando com um nível de dinheiro que quando você olha a primeira vez, você jamais imagina que aquilo pode se transformar em 1 milhão. E pode. Aqui nesse período, você investiu 250 mil e quase 900 mil de retorno. Agora eu quero dar mais um exemplo, mas eu quero dar um exemplo e uma ressalva com ele aqui. Imagine que você não tem 10 mil para começar e você vai investir R$ 200 por mês. R$ 200 por mês. Vamos olhar aqui, ó. Opa, até passou. 33 anos. Em 33 anos, com R$ 200 por mês, você bate R$ 1 milhão. Eu sei que muitos de vocês estão pensando, vou até voltar a tela aqui para falar. Quando eu mostro isso, tem muita gente que pensa, mas 33 anos, eu não quero 33 anos para chegar nisso. Primeiro, 33 anos vai passar para todo mundo, tá? Então é melhor que você tenha no mínimo um plano, pode ser melhor que esse, de R$ 200 por mês, mas para ter um patrimônio legal lá na frente. Senão você vai se depender do INSS, porque o tempo vai passar, todo mundo vai envelhecer. E ainda bem, porque se não envelhecer, é sinal que acabou a escalada antes da hora, né? Vamos lá. Segundo ponto. Nesse período, eu mostrei R$ 200 por mês, mas é você tá buscando melhorias para, com o tempo, poder aumentar o aporte. Esses dias eu vi um vídeo e eu achei sensacional, porque eu sei que dói, mas é a verdade. Se em 33 anos você não teve condições de aumentar o seu aporte, não foi o investimento a culpa. O errado não foi o investimento. Não é que o investimento é ruim. Você errou na sua vida, porque você tinha 33 anos para melhorar essa condição e não melhorou. Desculpa falar, escaladores, aqui nas aulas de quarta-feira, como tem muita gente sempre dedicado, que fala comigo, que pergunta, mas às vezes esses puxões, esses cutucões assim para dar uma movimentada é importante, tá? Então, se você olha para 33 anos e fala, cara, é tempo demais, melhora o aporte. É só isso. Ah, Léo, é difícil? Sim, não estou falando que é fácil, mas tem como. E aí é tomar decisão, é ir atrás, é engajar e buscar. Você também não precisa mudar o seu aporte em 3 semanas. Visão sempre de longo prazo. Mas em um ano, você pode ter condições de ajustar algumas contas e também buscar alternativas no trabalho de ganhar mais. E aí você vai buscando, cara, aumentei R$ 50, já é um grande avanço. Depois, se aumentou 50, depois você consegue aumentar mais 50. E assim vai, só que você tem que sentir essa necessidade de melhoria. Esse é o ponto. E aí você vai e melhora. O primeiro aporte que eu fiz também foi de R$ 230. A primeira vez que eu fiz uma projeção e eu vi o tempo que eu demoraria para bater meu primeiro milhão, aquilo foi dois lados. De um lado eu desmotivei e do outro cara, não, eu vou fazer diferente. Vamos buscar outro caminho. Simples assim. E se você não fizer, não vai cair pronto. E não é culpa dos investimentos. Os números estão aí, estão claros. Mas, além de tudo isso, o grande ponto é que eu sei que a vida para muita gente é difícil. A pessoa vai se desdobrar. E o mais importante, no final, é entender que mesmo aquela pessoa que realmente a vida judiou, que ela tentou de todas as maneiras, mas ela não teve condições, tá, de aumentar esse valor. Mesmo com R$ 200 por mês, essa pessoa pode garantir lá na frente uma aposentadoria muito mais digna, um futuro mais tranquilo, mais confortável. E mesmo que essa pessoa não aproveite, se ela construir isso e educar os seus sucessores, educar financeiramente, ela garante que a vida, né, da família dela dela para frente, vai ser completamente diferente. Isso já não é uma baita conquista. E olha, eu estou dando esse exemplo, né, sendo menos egoísta para a pessoa em si, mas é para mostrar um pior cenário de todos. No mínimo, ela entrega isso para a família dela. Ela muda o panorama da família dela, das próximas gerações. Isso já não é grandioso? Então, esse é o mínimo. Então, olha como que o longo prazo vai afetar. E agora o outro lado, mais do que isso, ou melhor, né, contribuindo com isso, um acréscimo, é o comportamento da bolsa.
as pessoas têm medo de investir pelas oscilações do mercado. É porque você está olhando com a lupa, ou melhor, a lupa é assim, né? Assim, eu tô doido já. A lupa você vai lá para ver tudo de perto, curto prazo. Você tem que olhar com binóculo, de longo prazo, visão de longo prazo. Por que eu falo isso? Olha essa imagem que eu deixei aqui. Deixa eu tirar. Olha aqui. Opa, tem que ficar de cá. O mercado de ações tende a subir mais de 50% dos dias, mais de 70% dos anos e mais de 90% das décadas. O que significa isso, Léo? Que quando eu olho só para o dia a dia, a chance de ter um dia que o mercado sobe e o outro cai é muito igual ali, 50%. Então, eu ainda estou com risco se eu olhar só para dias. Quando eu olho para anos, essa chance já aumenta, de a maioria dos anos fechar com subida do mercado. Quando eu olho para décadas, 90%. Tem um estudo, eu vi um estudo falando da Bolsa Brasileira, a cada 2 décadas a Bolsa nunca caiu, olhando décadas fechadas. Isso significa que quando eu olho para o longo prazo, montando uma boa estratégia com bons ativos, é certeiro. E olha o comportamento. O que quer dizer esses rabiscos aqui? Que quando o longo prazo, o preço da ação vai acompanhar. Vai acompanhar o resultado da empresa. Então, uma boa empresa que entrega bons resultados, a ação tende a subir. Ainda que no curto prazo ela oscilou muito. Ela oscilou, mas no longo prazo ela vai subir. Vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui. Deixa eu tirar essa imagem, mudar a tela. Vem aqui, olha. Esse exemplo é clássico, né? Quando eu olho para os últimos, essa é a primeira, né? Essa é a ação da VEG. Acabei de pesquisar aqui o preço dela no Google, qualquer um pode acessar. VEG 3. Para mim, é a melhor empresa da bolsa. E olha nos últimos 5 dias. Ela teve essas oscilações aqui. E em 5 dias fechados, ela caiu, né, 0,19. Praticamente andou de lado. Se eu olho o último mês ela caiu mais de 4,5%. Olha só, a ação estava em 37,67 e agora está em 35,94. Aí você olha e fala, nossa, mas ela só cai um mês, é curto prazo. Olha o que aconteceu com a VEG nos últimos 5 anos. Subiu quase 300%. Quase 300% em 5 anos. O que te entrega isso? Olha o tamanho desse resultado. A gente está falando de uma ação que saiu de 9,32 e chegou em 35,94. Se eu olhar mais ainda, um prazo mais esticado, olha essa subida da VEG. É algo que 23.000%, 23.860%. Claro que a gente está falando de muito tempo, mas é muito tempo. Imagina quem comprou lá no passado, mas perceba, ela não subiu de maneira linear. Ela subiu em alguns momentos tendo picos, aqui teve pandemia, então teve essa queda, depois tem guerra, tem outras coisas que impactam, tem sentimento humano. Só que quando eu olho por longo prazo, isso aqui para mim pouco importa. Na verdade, quando ela cai, eu uso para comprar mais, quando é uma boa ação. Então, olha as oportunidades que você olhar para o longo prazo traz. Escaladora, se isso ficou claro para você, vou até voltar a tela aqui, ó. Eu falei que tinha muito conteúdo hoje, hein? Se essa parte do longo prazo ficou clara e se você concorda com o que eu falei, manda aqui no chat. O longo prazo vale a pena. O longo prazo vale a pena. Você tem que ter isso internalizado. Porque a não ser que você já nasceu com um talento muito escancarado, com sendo o mestre da vida, muito diferente dos demais, com memória fotográfica ou família rica, para você ter grandes conquistas, você tem que olhar para o longo prazo. Isso vai facilitar o seu jogo, vai te deixar até com menos ansioso, tá? Vai reduzir chance de frustração. Quando eu olhei e disse que eu queria um Porsche lá em 2018, imagina se eu falasse que eu queria um Porsche lá em 2018 para daqui a um ano, para 2019, a chance de eu me frustrar seria gigante. Quando eu crio um plano, eu trago isso, eu paro de ser só um desejo, eu transformo em algo palpável, crio um plano ali com uma meta, com prazo e a partir dali a construção. Para o seu patrimônio é a mesma coisa. Então, olhe sempre desse jeito. Isso aí, o longo prazo vale a pena.
O longo prazo vale a pena. E agora vamos para a etapa final, que é de fato a estratégia como um todo que você precisa seguir para ser a melhor para os seus investimentos. Mas se você entender a importância da paciência do longo prazo, é meio caminho andado. Tenha certeza disso. Meio caminho andado. É isso aí. Boa noite para os outros escaladores que entraram depois aqui na aula. Estou acelerado e vamos mudar a tela para a gente continuar. Aqui agora, escaladores, a gente já falou da análise fundamentalista, que é a melhor maneira, tá, de você investir, a maneira mais prática também para a maioria das pessoas que vai começar os investimentos na bolsa. E a estratégia, ou melhor, a melhor estratégia para os seus investimentos. Aqui então vai ser um somatório de pontos, tá? Vamos lá. Deixar bonitinho. O primeiro ponto, vamos reforçar. Deixa eu colocar aqui. Foco no longo prazo. Não preciso nem repetir esse detalhe aqui, né? Foco no longo prazo. Opa. Segundo ponto, diversificação. A diversificação vai dar segurança. A gente não consegue ter, por mais que uma ação seja boa, por mais que o histórico garanta, eu não posso pegar todo o meu dinheiro, vender tudo e colocar tudo em ações da VEG, porque eu acredito na VEG. Vai que aconteça alguma coisa, então diversificação é gestão de risco. É você ter controle, mitigar o que pode acontecer, né? Então, diversificação importa. Por exemplo, tá? Pensando no âmbito de diversificação, como longo prazo a gente já falou, eu deixei até um exemplo aberto aqui só para mostrar no detalhe. Isso aqui é um exemplo de carteira. Eu mostro esses exemplos porque eu trabalho muito esse tipo de carteira, para esse tipo de estruturação, né? Porque para cada pessoa é uma, nas minhas consultorias de investimento. E então, olhe para a sua carteira, entendendo que vai ter uma parte mais conservadora, que é a parte da renda fixa, vai ter a parte mais arrojada, que é da renda variável. Dentro da renda fixa, você tem tipos de investimentos com liquidez diária, para ser sua reserva de emergência e reserva de oportunidade. É aquele dinheiro que você resgata quando precisa. Aqui você até pode abrir um pouco de mão. No momento nem está sendo preciso, porque tem bons ativos aqui rendendo bem, como o Tesouro Selic. Mas aqui, dependendo do caso, você até abre mão um pouco de rentabilidade. Por quê? Porque o foco é em segurança e liquidez. Aí você tem um outro tipo de investimento na renda fixa, não são os únicos, mas é uma outra opção, que é o híbrido, que é um tesouro IPCA. Ele vai render a inflação mais uma taxa, ele protege o seu dinheiro da inflação. Sempre vai render essa taxa acima da inflação. Para o longo prazo na renda fixa é muito bom, principalmente para aquela pessoa que é mais conservadora e vai deixar a maior parte dos investimentos na renda fixa. E na renda variável, você olha para ações e olha também, esses imóveis são os fundos imobiliários. E aqui, olha que interessante, se a gente olhar tudo, né, você vai se preocupar com a liquidez da sua carteira e a sua segurança do momento presente, vai se preocupar com os efeitos da inflação no longo prazo, se a inflação subir muito para ganhar em cima. As ações são com foco em multiplicar o seu patrimônio no médio e longo prazo. Os resultados de valorização que as ações entregam, dificilmente você vai encontrar em outro tipo de ativo, diria que é quase impossível. E os fundos imobiliários vão te gerando uma renda, os dividendos, a renda passiva. Ações também podem pagar, mas o fundo imobiliário paga todo mês, desde o início. Então, cada tipo de ativo tem uma funcionalidade na sua carteira. Vai te atender para um tipo de prazo, para um tipo de necessidade mesmo que você tem. E aí você monta uma carteira completa. Não se apegue a esses percentuais, porque são só exemplos. Quando é consultoria de investimento, eu avalio o cenário do cliente, a expectativa dele, os objetivos, as necessidades, para depois montar uma estratégia que faça sentido para a pessoa, tá? Não existe receita de bolo, existe alinhamento de estratégia com perfil e necessidade de cada pessoa e objetivo também. Mas esse é um estilo de diversificação, porque imagine só,
Vamos pensar que você tinha 10 mil reais e você investiu nas ações da Americanas. Provavelmente hoje você estaria se pegar do pico, com menos de 500 reais. Olha o estrago. Agora imagine que você montou uma estratégia de investimento, fez tudo direitinho. Aqui na parte das ações você ainda tinha 3 ações, por exemplo. E aí você colocou R$1.000 nas ações da Americanas. O resto está tudo diversificado, bem estruturado, alinhado, pensado. Somente o caso da Americanas que foi uma catástrofe, né? Pode acontecer. E aconteceu. Só que a variação dela será em R$1.000, porque foi 1.000 que você colocou nela. Então, você acabou perdendo com a Americanas aproximadamente R$900, 900 de 10 mil. Então, a oscilação que você teve, nesse caso ainda, né, que eu estou falando um caso maior, foi de menos de 10%. O restante dos ativos podem no dia ter valorizado e você nem sentido direito essa queda. Então, diversificação importa para a gestão de risco e para atender suas necessidades de curto, médio e longo prazo e, né, maximizar os seus retornos para a carteira sempre estar em harmonia com o que você precisa, tá? Que fique bem claro, eu falei pra caramba, mas essa parte é extremamente relevante para a sua estratégia, tá? Diversificação é segurança. E aqui, escaladores, por fim, como eu disse, foco no longo prazo, diversificação, foco no longo prazo envolve paciência, tá? Diversificação para segurança e escolher bons ativos e baratos. E aqui usar a análise fundamentalista para isso, para garantir que você de fato vai escolher bons ativos. E assim você monta uma estratégia segura, alinhada com o que você busca, que vai trabalhar com o cenário da melhor maneira possível, ou seja, maximizar os retornos no longo prazo, né? Lembre que o mercado nas décadas sobe, a maior parte das décadas, 90%, e no caso do Brasil, em 2 décadas, 100% até agora, e escolher bons ativos e baratos. E assim você é capaz de ter a melhor estratégia de investimentos para você, para o seu dinheiro. Escalador ou escaladora? Foi hashtag escalou até aqui ou hashtag merda? Deixa eu saber, manda no chat, que eu tenho os últimos recados aqui para dar para vocês. Mas vou medir se vocês gostaram mesmo ou não, da seguinte maneira. Se você gostou dessa aula até aqui, se você gostou, eu vou parar 5 segundinhos aqui para você tirar um print e marcar o Escalando a Vida nos stories. @Escalando a Vida, aula 68. Momento print. Esse momento é constrangedor, sempre vai ser, mas tire um print, marca o Escalando a Vida lá, deixa eu saber que você assistiu a aula e que você gostou. Se você tirou esse print e marcou, eu vou saber que você gostou. E isso ajuda a atrair mais pessoas para a aula também, cada vez tendo mais pessoas aprendendo. Você que assistiu a aula até aqui, se você gostou, né, deixa o seu like também. Se você não está inscrito no canal ainda, se você é novo, se inscreve, espero que tenha gostado. E olha só, na semana que vem vai ter novidade, tá? Tem convite para vocês. O Escalando a Vida esse ano não para, tá? O Escalando a Vida esse ano não para. Então tem coisa nova, aguardem o que eu vou trazer para vocês, tá? O que eu e o Erlan estamos preparando. Eu vou avisar certinho na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 19h30 aqui. E não esqueça, tá, da melhor estratégia de investimentos, porque isso vai facilitar, isso vai reduzir o seu medo de investir, vai proteger o seu dinheiro, vai te blindar dessas oscilações, dessas preocupações. Investir não é para tirar noite de sono, é para fornecer oportunidade de você ter noites de sono muito mais confortáveis, viajando para lugares que você nem sonhava em viajar. Isso sim é investir corretamente. Então, escalador e escaladora, espero que tenha gostado. Muitíssimo boa noite, bom descanso e até a próxima. Forte abraço.